Em Portugal, como no resto do mundo, o exercício físico era praticado por elites ou cingia-se à preparação para a guerra. As touradas, o tiro, a cavalaria e a esgrima eram as atividades correntes. A prática da ginástica e dos desportos começa a surgir apenas na segunda metade do século XIX. Na monarquia, digamos, praticamente em relação à educação física não existia. Havia em alguns colégios alguma atividade física, mas basicamente o que se fazia em termos era a ginástica, que podemos hoje chamar ginástica acrobática ou ginástica circense. A ginástica acrobática foi a primeira a tornar-se popular, sendo à época muito próxima de números de circo. O trapézio, as cordas, o mastro, tudo atividades criticadas por colocarem em risco a saúde. A Casa Pia veio desempenhar um papel fundamental na prática do exercício físico. Fundada em 1780 por Diogo Inácio Pinamanique, durante o reinado de Dona Maria I, a Casa Pia respondeu às grandes crises geradas pelo terremoto de 1755. Acolheu órfãos, mendigos e prostitutas. A Casa Pia foi pioneira na educação física em Portugal, sendo a primeira instituição pública a construir um ginásio coberto. O provedor da Casa Pia de Lisboa foi o José Maria Eugênio de Almeida. Ele tinha um problema impressionante. A mortalidade infantil era enorme. Morriam em média 39 alunos por ano, o que dá uma média de mais de 3 por mês. Havia uma enorme mortalidade que tinha a ver com a má alimentação e com péssimas condições de higiene. Depois de ter sede no Castelo de São Jorge, em 1833, foi finalmente instalada no Mosteiro dos Jerónimos. Determinaram-se novos procedimentos para recuperar a saúde dos alunos, com uma grande aposta na atividade física. Todas as crianças tinham 3 horas por dia de atividade física. Os mais aptos e os que tinham mais dificuldades chegavam a ter 6 horas por dia de atividade física. Havia um circuito pedonal, onde é hoje o estádio do Restelo, a cerca da Casa Pia e até aos Moinhos do Restelo. Havia um circuito pedonal de cerca de 800 metros para as crianças passearem, depois eram os recreios e depois havia a ginástica. Os alunos mais dotados para a ginástica foram escolhidos para auxiliar do professor francês Jean Roger, contratado para implementar a prática de educação física. Os conhecimentos do mestre depressa passaram para os aprendizes e da Casa Pia saíram os professores mais capazes de ensinar. Paulo Alfredo Loré foi um desses professores. É visto como um nome incontornável do século XIX, não só pela implementação da prática de educação física, mas também pelas primeiras publicações da especialidade. Já no virar do século, surge em Portugal a ginástica sueca, também conhecida como a ginástica de Ling, referindo-se ao seu criador, militar e instrutor de esgrima, que inspirou uma nova educação física. A ginástica de Ling, ou sueca, tornou-se muito popular e veio a ter um papel fundamental entre militares. E cada vez mais o índice físico dos candidatos ou daqueles que iam entrar para o serviço militar nas inspeções era muito baixo e isso preocupava naturalmente os militares, porque uma juventude sadia para terem soldados fortes para poder defender a pátria. O Dr. Jorge Santos inicia a prática da ginástica sueca no Real Ginásio Clube Português e cria, em 1901, uma classe só para professores, de onde sairão muitos dos primeiros docentes de educação física colocados nos liceus. Em 1905, a educação física passa a ser obrigatória nos liceus. A natação aprendia-se em seco. Os professores de educação física, devido à sua insuficiente formação, não eram ouvidos. Tinham um vencimento inferior aos professores das outras disciplinas e nem podiam assistir às reuniões dos conselhos de turma. O fim da monarquia em Portugal, em 1910, e o início da Primeira República irão trazer outras guerras em torno dos conceitos de exercício e de saúde pública.